Se ele jogou com 3 atacantes contra o Fortaleza lá, por que não repetir aqui? Porque o adversário tem mais qualidade, Pedro. O adversário é um time que tem um meio-campo muito qualificado. E tu ganha e perde jogos aí no meio-campo. Fala, nação, saudações rubro-negras, bora para mais um vídeo do canal. Domingo tem Flamengo e Internacional, Internacional e Flamengo, porque o jogo é lá no Sul. Então nesse vídeo vamos acompanhar o que a imprensa gaúcha está falando desse grande confronto. Então vamos ver melhores momentos, cortes do programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, que na minha humilde opinião tem um dos melhores jornalistas, comentaristas do Brasil. Para quem não conhece o Guerrinha, vale muito a pena ouvi-lo, porque ele é bom, é sensato e sempre cirúrgico nas palavras. Então eles debateram sobre como o Internacional deve jogar contra o Flamengo, falaram sobre o Sampaoli, sobre os ingressos esgotados para a partida, enfim, tudo isso e muito mais. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar o link aqui na descrição da Rádio Gaúcha como créditos de direitos autorais, beleza? Bora lá. A grande questão do Inter é como ele vai... 3 questões. Mas a principal é como ele vai formatar esse time para enfrentar o Flamengo. Tem um jogador que, embora a torcida não goste dele, mas eu vejo que o Mano se afeiçoa muito até pelo estilo de jogo que o Mano quer implantar, que é o Baralhas. Eu acho que o Baralhas joga. O outro meio-campista que a gente vai discutir, o outro volante. Não é o melhor começo, né, Tia? Mas o time começa pelo Baralhas, com todo o respeito que ele merece, porque sua tudo que tem direito para suar. Mas você imaginar um time como o Internacional, dessa premissa, né, Léo? Começar por um jogador que ele entrega tanto suor, tanto comprometimento, mas tão pouca qualidade com a bola, não é uma boa. Mas se a gente for olhar o Inter, claro, eu concordo que tu pode ter mais qualidade, cobro isso, né? Que tu tenha mais bola no pé, que tu tenha um time que jogue mais, mas o Mano gosta de times combativos. A ideia de jogo do Mano é é de trás pra frente, de um time sólido. E aí ele tem no Baralhas um fiador disso, um cara que se deixar corre 3 dias e cumpre a determinação do técnico. O Baralhas não é o cara que vai se enfeitar, ele é um cumpridor. Então Baralhas, o Guerrinha tem falado muito bem do Campanharo, talvez o Campanharo entre para dar uma melhor saída, né, Guerrinha? E aí na frente eu acho que é o Maurício, acho que volta, pelo que o Maurício representa. Citado sem ser perguntado pelo Mano, Exato. né? Wanderson, Alan Patrick, e aí a dúvida, Guerra. Pedro Henrique para jogar em transição, ou o alemão, ou o Luiz Adriano para fazer a sustentação na frente? Essa é a minha dúvida. Eu até cheguei a cogitar, Léo, que ele pudesse abrir mão do centroavante e fazer um meio-campo com 3. Baralhas, Johnny e Campanharo. Liberando o Campanharo para se juntar no Alan Patrick. E aí abriria a mão do centroavante. Acho que ele não vai fazer. O Mano gosta da figura do 9. Naquele jogo que a gente estava falando ontem, na escalação que o Zé trouxe, tu não tinha ideia que o Inter foi tão bem, tu não tinha ideia do centroavante, assim, definido como tal. Do ano passado? Tu tinha o David. Não, era o David jogando... Que não é, então... Porque não tinha, o alemão estava no banco. Isso. E até entrou. É uma ideia, assim. O assim. meio-campo do Flamengo tem um jogador que, se tu permitir que ele jogue, que é o Gerson, aí fica muito complicado. É o mais titular de todos com o Sampaoli. A questão, Guerra, é que o Sampaoli, por tradição... Não, ele está com lesão de pubis, nem com bola está treinando. O Sampaoli, ele fala do Gerson como se fosse um filho dele, coisa mais esquisita. Ele fala com carinho. É mais que isso, Diogo. O Sampaoli não costuma, mesmo quando não se joga de 3 em 3 dias, ele não tem o hábito de repetir time. Imagina quando ele joga, como agora, de 3, 4 dias. Então é muito improvável que ele repita as mesmas peças. Mas no banco do Flamengo, quarta-feira, estavam Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. E eu nem vou falar do Matheus França, todos eles entraram. Todos eles entraram. O Matheus França, eu nem estou citando, poderia citar, porque a multa dele é de 1 bilhão e ele foi o melhor em campo contra o Curitiba quando ainda era um interino treinando. Então o banco do Flamengo, mesmo que ele troque as peças que começaram contra o Nublense,
É muita gente de qualidade para jogar. Mas a ideia eu acho que ele mantém. Isso, A sim, ideia é que o Mano tem usado no segundo tempo, quando o Mano precisa atacar muito, assim, que eu chamo de... Quando bate aquele modo, ele aciona o modo desespero. O Inter tem que ganhar, o Mano bota o time dessa forma mais agressiva. Que são os três. Pela direita, Marinho. um híbrido de lateral e extremo, o cara vai ocupar aquela faixa. Pela esquerda, um lateral mais agudo, que é o Tauan, tem feito com o Ayrton Lucas, né? E é o meio-campo com o tripé e os atacantes. Eu acho que ele não foge disso. Ele e o Sampaoli. O Sampaoli. Ele inventou e deu certo, justa se diga. Ele inventou o Marinho de perna esquerda na lá direita e o cara deu passe pros dois. Mas é o que o Pedro Henrique faz na ideia do Marinho. Eu só não acho, não entendo, Léo, que seja Marinho... desespero isso. É uma coisa organizada, é uma ideia tática. Não é. É o que eu brinco, não é um modo, que é o modo assim. desespero que quando o Inter tá pressionado, precisando ganhar do CSA, precisando fazer gol contra o Metropolitanos, o Mano abre mão da convicção dele de um time mais sólido na defesa e joga o time pra frente. Mas tá certo. É um batismo que eu dei, mas não é que o Mano esteja desesperado. No meio da semana, quando deu certo isso, que o Marinho foi um dos destaques do time, o adversário era um adversário que se defendia. E só. Agora, aqui no Beira-Rio, pelo menos o Wanderson vai atacar o Marinho. E aí nós vamos ver o Marinho defendendo. E eu acho que não tem a capacidade para isso. Ele vai bater com o zagueiro lá. Exato. A ideia do trio de zagueiros é para isso. Vem cá, se ele jogou com 3 atacantes contra o Fortaleza lá, por que não repetir aqui? Porque o adversário tem mais qualidade, Pedro. O adversário é um time que tem um meio-campo muito qualificado. E tu ganha e perde jogos aí no meio-campo. Então ele precisa ter um cuidado imenso nesse setor do campo para não ser envolvido. Quer dizer, tu bota aí Everton Ribeiro. O Gabigol tá voltando um pouquinho, não volta muito, mas volta. O Gerson, o Thiago. E jogou o Vidal quarta. E o Vidal. Quer dizer, é muita qualidade. O Vidal- Então tu tem que parar esse setor aí. O Vidal talvez seja o jogador que mais possa se beneficiar da presença do Sampaoli no Flamengo pela experiência que eles têm juntos de seleção chilena. E Certa o Marinho vez... também, né? Marinho Não, e o também. Marinho também, é verdade. Eu não sei se o Flamengo, como é que vai ser o Flamengo daqui para frente. Mas o Flamengo é vulnerável do meio para trás. É um dos grandes problemas que o Flamengo enfrentou, foi que tomou muito gol esse ano. O momento do Muito Flamengo bom. não é bom, né? Eu acho que Mesmo por isso jogo os com o três Sampaoli, mesmo jogo com o Sampaoli, em que o Flamengo hoje 2-0, Não, mas não contra foi um bom ninguém, jogo do cara. Flamengo. Claro. Não foi um bom jogo do Flamengo. Passou A longe disso. vulnerabilidade do Flamengo, ela começa a se... Tu vê, no tempo, o melhor momento do Flamengo de defesa, que eu me lembro, foi no tempo do Jorge Jesus. Aí não, mas todo Sim, time é tinha bem... um espanhol Não, mas tinha ali, o Pablo né? Mari. É o espanhol. Foi a melhor figura defensiva que o Flamengo teve nesses novos tempos e que quando foi embora, o Rodrigo Caio nunca conseguiu resolver, não só pela questão de saúde, mas também porque o Rodrigo Caio é fraco para a exigência do Flamengo. Os outros que foram tentados, eles têm muito menos. O Flamengo tem um abismo entre os jogadores de frente e a retaguarda. Eu tenho uma matéria aqui do GE. E a proteção na defesa do Flamengo também mudou. O Flamengo, às vezes, se ressente do William Arão. Sampaoli nunca próprio repetiu João. a escalação nos 5 primeiros jogos. Não, ele na Gomes. entrevista de apresentação, ele disse que, bem assim, teremos jogos e jogos. Ele foi até polêmico, isso foi muito discutido, Não, porque e tá a na questão era se os dois iam jogar juntos, o Gabigol já e o... tá na cara e que ele o- não vai repetir, porque se ele nunca repetiu a escalação nos 5 primeiros jogos nos trabalhos dele, tem uma matéria sobre isso que eu tô vendo. Não aqui repete, agora. é por questão... E outra, o Flamengo tem a estratégia. Copa do Brasil, né? Reverteu contra o Maringá, tomou 2. Querendo ou não, ele tem que fazer 3 no Maringá. Ah, é o Maringá, mas tem que fazer Tem que 3. fazer 3. Ele abre de 2-0 contra, né? Quando o juiz apitar, tá 2-0 Tá Maringá. 2-0, exato. Então tem mais isso. Ele tem o jogo esse do meio de semana da Copa do Brasil que o Flamengo precisa ganhar. ele tem e que- vai passar a ele tem que escalação planejar Não, dois olhar. jogos, né? Sabe que eu tem que não fazer sou 3, dos né? grandes fãs do Sampaoli, né? Diga-se de passagem. O Sampaoli eu acho que é muita pirotecnia. Muito. Como personalidade. Eu acho que ele deixa a personalidade dele interferir no trabalho dele. E quero lembrar que quando fala, às vezes o pessoal se engana também. Diz, não, ele foi campeão 2 vezes com a seleção chilena. Não, ele foi campeão uma vez e foi mandado embora. Não foi ele que quis sair da seleção chilena. Foi o Pizzi, o Pizzi. segundo campeão. Exatamente. A primeira ele pegou uma geração chilena privilegiada. Para mim, Melhor de todas. melhor de todos. Um grande trabalho. E era contestado durante a Copa América. O pessoal achava que o São Paulo trabalhava pouco.
Os chilenos diziam Ele isso. tem uma Sul-Americana pela Católica. né? Aí é o grande trabalho dele, na minha opinião. Universidade de Chile. Quem viu a Universidade de Chile, do Arangues. esse era o time do Esse era o Arangues. time do Pra mim, Vargas, esse né? time do São Paulo. Vargas, E o Arangues. trabalho no Santos, a descoberta do Marinho, são bons trabalhos. Ele é um Ele bom tem técnico. poucos títulos e bons trabalhos de boas campanhas. Esses aí, não, no Chile, com a Universidade de Chile, ele ganhou. Isso. E a Copa América. É. Mas depois. É campanha em Mas campanha. a base tava Na ali, Copa né, Zé? do Mundo, ele foi corrido pelo jogador. Aquele foi um episódio ruim. Ele assim. perdeu 18, o poder para os jogadores na Copa. É que ele é um cara... Mas Na na Copa. Copa anterior, 18. se não fosse o travessão, Tem aquela imagem, né? tinha mandado o 14. Brasil. Como é que é o nome do atacante? Pinilha. Se não Pinilha. fosse o travessão, não tinha tido 7-1. E o São Paulo ele tinha jogado com a Alemanha. Mas me ajuda nessa. Bom, para domingo ainda, Pedro, o Inter atualizou hoje a previsão de público e eu acho muito legal. E o horário acho que ajuda muito também, né? Além de ser um grande jogo. Passou de 35, que eram as iniciais, para 45 mil pessoas. O Inter divulgou isso ao meio-dia. Tempo bom, 45 feriadão. mil. Galera do interior vem, né? Dá E um tempo de recado voltar. que eu acho importante também, que Pô, 45 mil pessoas vai ser o maior público do Inter no ano no Beira-Rio. gente, eu ia dizer agora, né? O Internacional é que o Flamengo é atração, né? É atração. E tá todo mundo naquela, né? Quando é que o Inter vai? Quando é que vai nascer essa criança aí? E aí O jogo entra- tem esse tamanho, né, Também, Guerra? né? O jogo tem o tamanho de um Internacional. Primeiro, se ele perde, ninguém vai dizer que é absurdo perder pro É. Flamengo. Se ele empata, ele só transfere a expectativa para o jogo contra o CSA de Copa do Isso, Brasil. confirma. Agora, se ele ganha, você, diria Bruno Henrique, muda o patamar. claro. Vira a chave. Vira a chave. É isso, nação. Se gostou, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele que você vai estar se inscrevendo e também vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo Rubro Negro, beleza? Me segue nas redes sociais, os links estão na descrição. Até a próxima. Saudações rubro-negras.